malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos mais um caso do Criminal Minds. O caso que eu vos vou falar hoje é o caso da Didi e Gypsy Rose Blanchard. Este caso foi muito falado principalmente após uma série que saiu que se chama Série Act. Antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de me seguir nas minhas redes sociais e sem mais demoras vamos passar ao vídeo. Então, este caso é um caso assim um pouco louco, é um bocado estranho, porque quando eu comecei a pesquisar sobre ele e a ver documentários sobre ele, aquilo começou de uma maneira e depois no final deu uma grande reviravolta, mas pronto. Isto tudo aconteceu em 2015. Em 2015, a Didi, que era a mãe, tinha 48 anos e não trabalhava porque estava a cuidar da sua filha. A sua filha chama-se Gypsy e tinha imensos problemas de saúde. Ambas foram sobreviventes do furacão Katrina. A Didi era de Louisiana, mas mudou-se para Missouri com a sua filha na altura. A Gypsy era uma rapariga muito baixinha, muito pequenina, tinha muitos problemas de saúde, como eu já referi. Um dos problemas é que ela não conseguia andar, portanto ela andava sempre de cadeira de rodas. Era muito magrinha e tinha os dentes completamente apodrecidos e maltratados porque a medicação que ela tomava era extremamente forte. Para além disso, também se alimentava através de um tubo e sempre que saía de casa tinha que sair com um tubo de oxigênio, era mesmo essencial, portanto estão bem a ver a quantidade de problemas que ela tinha. Para além disso, ainda tinha distrofia muscular, desculpem malta, mas eu vou ter que olhar porque eram mesmo muitos problemas. Tinha distrofia muscular, ou seja, lá está o não conseguir andar, epilepsia, anomalias cromossómicas, asma, problemas na vista e ainda teve leucemia quando era bebê, por isso daí ter o cabelo sempre curto. Vou levantar a passar algumas imagens, ela não tinha praticamente cabelo porque devido aos tratamentos para todas estas doenças e principalmente a leucemia, ela ficou sem cabelo, portanto tinha esse cabelito. A Didi avisava sempre as pessoas para terem cuidado da maneira como falavam com a Gypsy, porque a Gypsy, apesar de ter a idade que tinha, a sua idade mental era muito inferior, portanto ela podia não compreender algumas coisas, portanto a Didi avisava sempre as pessoas para terem um bocado de cuidado como falavam com ela, mas apesar de todos estes problemas, aquela criança era uma criança super sorridente, uma criança super amigável e extremamente faladora, portanto ela adorava comunicar com as pessoas. Como eu já vos disse, pronto, ela não tinha cabelo e ela adorava vestir-se como princesas, portanto a Didi comprava-lhe vestidos e perucas para ela se sentir mais bonita, porque pronto, tecnicamente as crianças quando são pequenas gostam das princesas porque têm finais felizes e tudo mais, e a Gypsy não era uma exceção. Toda a gente invejava aquela mãe e aquela filha porque elas tinham uma relação maravilhosa, era mesmo incrível a relação que elas tinham. Visto que eram sobreviventes então do furacão Katrina, elas viviam numa casa cor-de-rosa em Missouri, que foi construída para elas pela instituição Habitat for Humanity, organização que constrói casas para pessoas carenciadas. E a casa foi feita a pensar na Gypsy porque tinha rampas para ela conseguir andar de um lado para o outro, tinha uma cena para massagens para ajudar com os músculos, porque pronto, ela não conseguia mexer os músculos, portanto foi tudo feito a pensar na Gypsy. Assim que se mudaram para Missouri, elas fizeram logo amizades, as pessoas do bairro adoraram-nas e travaram logo grandes amizades. Para além disso, a Didi no verão fazia sessões de cinema ao ar livre no seu jardim, no seu pátio, porque aquilo era um bairro em que as pessoas não tinham grandes posses, portanto normalmente eram ali casas que eram feitas para pessoas carenciadas. Então o que ela fazia era fazer sessões de cinema no jardim, também para entreter as crianças, porque elas não tinham dinheiro para ir ao cinema. A única cena que ela cobrava eram as pipocas e as bebidas e era um preço muito abaixo daquilo que era suposto, e era somente para ajudar com as despesas que tinha com a Gypsy, porque eram imensas devido às suas doenças. Tudo elas integraram-se com muita facilidade, era uma grande inspiração para toda a gente. Elas recebiam ajudas de muitas associações, portanto às vezes conseguiam viajar, foram à Disney, a Gypsy até conseguiu conhecer a cantora Miranda Lambert através da associação Make-A-Wish, que é uma associação muito conhecida. As associações começaram então a ajudar esta mãe e esta filha. A Didi, assim que se mudou para Missouri, travou uma grande amizade com a sua vizinha da frente, que se chamava Amy Pinagard. Era uma mãe solteira e que tinha 4 filhos e ao longo dos anos elas criaram uma grande amizade.
tão grande que a Didi até chegou a contar à Amy porque é que ela decidiu ser Louisiana, e contou-lhe que era porque sofria de abusos por parte do seu pai. Então ela sofreu de abusos ao longo de toda a sua vida, mas houve um dia em que o pai a decidiu queimar com um cigarro e ela decidiu que já não dava mais, que bastava aquilo tudo, portanto ela decidiu fugir com a Gypsy. Além de tudo isto, o pai da Gypsy, a Didi dizia que ele não queria saber dela, era um alcoólico e era um viciado em drogas, não ajudava com absolutamente nada, não enviava dinheiro, não ajudava a Didi com a sua filha, não queria saber das doenças dela, era o primeiro a gozar com as doenças da própria filha e para além disso, mesmo depois do furacão, ele nunca a ajudou e nunca quis saber delas. Portanto, com esta amizade, a Amy ajudava muitas vezes a Didi com a sua filha e vice-versa. A Didi ajudava às vezes com os filhos, porque ela era mãe de 4 filhos e era solteira. Portanto, travou-se aqui uma grande amizade. E tudo estava bem até que no dia 14 de junho de 2015, isto foi postado na conta conjunta da Didi e da Gypsy no Facebook. Toda a gente ficou completamente assustada e chocada, ninguém estava a perceber o que é que estava a passar. Os primeiros comentários foram imediatamente de amigos e o que é que eles acharam? Ok, a conta delas foi hackeada, não era muito difícil, e não é muito difícil hoje em dia, portanto foi o primeiro pensamento que lhes veio à cabeça. Só que, entretanto, outro comentário apareceu, que foi este aqui que vocês estão a ver. Assim que este comentário apareceu, a Kim, que era uma grande amiga também da Didi, decidiu telefonar-lhes, mas ninguém estava a atender. Portanto, ela decidiu ir até a casa delas, ela e o marido, e quando lá chegaram já estava uma grande multidão à porta porque estava toda a gente muito preocupada porque ninguém estava a perceber o que é que se estava a passar. Elas já tinham ficado incomunicáveis mais vezes porque elas passavam muito tempo no médico e tinham que chegar aos telemóveis e tudo mais, só que desta vez, quando lá chegaram, as pessoas viram que o carro da Didi estava estacionado, portanto, elas não conseguiam ir praticamente a lado nenhum, aliás, não conseguiam ir a lado nenhum sem o carro por causa de todos aqueles problemas da Gypsy, portanto as pessoas começaram a ficar realmente preocupadas. Portanto, a Kim decidiu então ligar à polícia. A polícia chegou, mas não podiam fazer nada porque ainda não tinham mandato para entrar na casa, porém não impediram o marido da Kim, que era o David, de entrar na casa. Portanto, ele entrou na casa através de uma janela. Disse que parecia estar tudo normal, que estava tudo às escuras, ele não podia mexer em praticamente nada. Disse somente que o ar-condicionado estava tipo no máximo, mas que estava tudo normal, as luzes estavam desligadas e que a cadeira da Gypsy estava dentro de casa, a cadeira de rodas. Ao entrar em casa, a polícia então começou a recolher depoimentos e entretanto o mandato chegou e eles entraram na casa. Assim que entraram na casa encontraram então a Didi morta no seu quarto, tinha sido esfaqueada múltiplas vezes e não havia qualquer sinal da Gypsy. As pessoas começaram logo a pensar o pior, como é lógico, porque a Gypsy tinha imensos problemas, a cadeira de rodas estava em casa, portanto acharam, ok, mataram a Didi, levaram a Gypsy, mas com todos aqueles problemas que ela tem, ela não vai aguentar muito tempo, portanto toda a gente pensou o pior e já estava mesmo à espera do pior. A seguir, a Kim então fez uma agregação de fundos para cobrir todos os gastos com o funeral da Didi, possivelmente também o funeral da Gypsy, porque era praticamente impossível ela sobreviver se a tivessem levado, com todos os problemas que tinha, como eu já referi. E, entretanto, começaram então a surgir novas pistas. Uma rapariga chamada Alia Romancy, eu não sei se é assim que se diz o apelido, vocês já sabem que eu tenho imensos problemas em dizer apelidos em inglês, mas pronto, ela procurou a polícia e disse que tinha informações relevantes sobre o caso de desaparecimento da Gypsy, não é? E do homicídio da Didi, e disse primeiramente que a Gypsy tinha um namorado, uma coisa que ninguém sabia. O namorado era secreto e eles tinham-se conhecido na internet. A Alia tinha 23 anos e era então uma das filhas da Amy, aquela amiga que eu vos falei anteriormente, da Didi. Quando elas mudaram-se para Missouri ficaram muito amigas, era a mãe solteira dos 4 filhos, eu acho que vocês lembram disso, pronto. E elas davam-se extremamente bem, a Ali e a Gypsy, eram tipo irmãs, a Ali protegia imenso, via tipo como uma irmã mais nova e vice-versa, e ela tipo adorava. Elas falavam muito uma com a outra, especialmente através de uma conta secreta que a Gypsy tinha criado, porque ela e a mãe tinham uma conta conjunta no Facebook, portanto a Gypsy não tinha qualquer tipo de privacidade, portanto ela criou uma conta secreta chamada Emma Rose, e foi a partir dessa conta que ela contava à Alia que tinha conhecido um rapaz e que tecnicamente estava apaixonada por ele. Então esse rapaz ela conheceu num site de encontros cristãos,
Ela estava muito apaixonada, mas ela sabia perfeitamente que a sua mãe, a Didi, portanto, nunca aprovaria aquela relação, portanto, ela pedia à Alia para não lhe contar nada. O seu namorado se chamava Nicholas Goodjohn, para ver estes nomes também, quem é que vai buscar estes nomes de Madre Teresa, e que já falavam há cerca de 2 anos. Eram ambos católicos, tanto a Gypsy como o Nick. A Gypsy queria muito casar com ele, eles falavam imenso sobre isso. O Nick dizia que não tinha qualquer tipo de problema com os problemas que a Gypsy tinha, até já falavam em ter filhos e tudo mais, portanto, eles estavam realmente muito apaixonados. A Gypsy desabafou com a Alia sobre estes problemas, ela falava imensas vezes sobre problemas amorosos, falava muitas vezes sobre a vontade dela de ter relações com o Nick, e a Alia às vezes ficava um bocadinho chocada, incomodada, porque para ela a Gypsy era tipo inocente e pronto, ela não a via assim dessa maneira, ela ficava assim um bocadinho desconfortável quando ela falava sobre isso. A Gypsy disse à Alia que ela tinha, portanto a Gypsy tinha 18 anos e que o namorado tinha 24, portanto a Alia achou que eles tinham uma grande diferença de idades e ainda ficou mais desconfortável com toda aquela situação. Entretanto, a mãe da Gypsy, portanto a Didi, descobriu tudo aquilo e disse à Alia para ignorar todas as mensagens que tinham sido trocadas com a Gypsy, que ela não podia contar nada à Amy, portanto à sua mãe, e que não podia falar mais com a Gypsy. A Didi tirou-lhe o telemóvel, tirou o computador, mas mesmo assim a Gypsy conseguiu arranjar maneira de falar com a Alia, de falar dos seus problemas amorosos e pronto, também falar com o namorado. Porém, com tudo isto, elas começaram a falar cada vez menos e a última mensagem que trocaram foi então sobre o Nicholas. Então a Alia mostrou estas mensagens à polícia para ver se podia ajudar alguma coisa na investigação. Elas conseguiram rastrear o IP e esse IP estava registado no nome do Nick em Wisconsin, não sei se é assim que se diz, é uma cidade, é um sítio, I don't know. Prosseguindo. Então, dia 15 de junho, a polícia entrou na casa do Nick e prenderam-no. Aqui foi relativamente fácil porque ele confessou logo e não ofereceu qualquer tipo de resistência. Portanto, ele foi logo preso. Portanto, como eu já disse, o Nick confessou logo que tinha sido ele a cometer o crime e a Gypsy estava com ele, mas ela estava bem, portanto toda a gente ficou muito aliviada. E é agora que se dá uma grande reviravolta neste caso. Então, quando a Gypsy foi encontrada, ela estava bem e não estava com cadeira de rodas, não tinha tomado a medicação, nada. Portanto, as pessoas começaram a perceber que a Gypsy conseguia andar, a Gypsy não precisava do tubo de oxigênio, a Gypsy não precisava de nenhum tipo de medicação que ela tomou durante toda a sua vida. Portanto, as pessoas começaram realmente a ficar chocadas, especialmente os amigos mais próximos, toda a gente ficou extremamente chocada com aquilo. Para além disso, o seu cabelo estava a crescer, ou seja, eu não sei se vocês se lembram no início do vídeo, mas eu disse que a Gypsy tinha imensos problemas em que crescesse o cabelo por causa de todos os problemas que ela tinha, também devido à leucemia, portanto ela tinha sempre o cabelo curto, mas o cabelo dela estava a crescer, portanto, sintam a cena. Portanto, o que é que as pessoas perceberam? Ok, a Gypsy é uma criança normal, tipo, what? O Nick e a Gypsy foram então levados para interrogatório e o Nick confessou logo o crime e disse que tinha morto a Didi pela Gypsy. Entretanto, a Gypsy, quando foi presa, disse à polícia que tinha 19 anos, mas na verdade ela não tinha 19 anos, ela tinha 23 anos na altura, porque o pai foi chamado, porque era o único parente, portanto foi chamado à polícia e ele deu a certidão de nascimento à polícia e a Gypsy ficou extremamente chocada porque ela própria achava mesmo que tinha 19 anos, mas na realidade ela tinha 23. Atualizar um bocadinho quem era realmente a Didi, portanto, a mãe da Gypsy. O seu nome verdadeiro era Claudine Blanchard e durante ao longo da sua vida ela mudou de nome imensas vezes, mudou de apelido imensas vezes, mudava tipo letras do nome, houve uma altura que em vez de chamar Claudine, chamava Claudine. Mudou o nome imensas vezes, ela era um bocado passada, estava sempre a mudar de nome. Portanto, a Didi era uma completa fraude, foi o que as pessoas chegaram à conclusão. Nada do que ela dizia praticamente tinha sido verdade. Ela mentiu sobre o pai da Gypsy, ela sempre disse que o pai da Gypsy não queria saber dela, o que era completamente mentira. Porém, a Didi era mesmo de Louisiana, atenção, ela vivia com os seus pais e sim, vivia com os seus 5 irmãos. A sua mãe morreu em 1997, mas o seu pai ainda hoje está vivo. Foi também em Louisiana que conheceu o pai da Gypsy, este ainda vive lá hoje em dia. Quando estavam a namorar, a Didi ficou então grávida e o Rod, que é o pai da Gypsy, tinha 17 anos na altura e a Didi tinha 24.
portanto ainda era uma grande diferença de idades. Mas naquela altura eles acharam que o mais correto a fazer era casar-se, portanto eles casaram-se pouco tempo depois da Didi descobrir que estava grávida. Porém, houve um dia em que o Rod acordou e apercebeu-se que não era aquela vida que ele queria ter, que ele não estava com a Didi porque gostava dela, estava com ela simplesmente por uma obrigação e então decidiu pedir o divórcio. Gypsy nasceu pouco tempo depois o Rod pedir o divórcio e nasceu no dia 27 de julho de 1997. Segundo o Rod, a Gypsy era uma criança completamente saudável, porém, quando fez 3 meses, a Didi começou a dizer que a menina tinha apneia de sono e que ia morrer enquanto estava a dormir, portanto começou a ficar toda atrofiada. Basicamente foi isso. Nessa altura que o Rod começou a ser informado pela Didi que a sua filha tinha imensos problemas de saúde. A Didi começou a levar a Gypsy a muitos hospitais. O Rod lembra-se perfeitamente que na altura houve imensos médicos a dizerem que a Gypsy não tinha qualquer tipo de problemas, mas a Didi continuava a insistir. As coisas começaram realmente a sair de controlo, a Didi só levava a Gypsy ao médico, apesar de muitos médicos dizerem que ela não tinha absolutamente nada a dizer. A Didi inventou toda aquela história sobre o pai da Gypsy ser alcoólico e não estar presente. Era completamente mentira, o Rod era um pai completamente presente mesmo após o divórcio. Ele casou-se depois com uma senhora chamada Christy e tiveram 2 filhos. Ao início eles viam imenso a Gypsy, há imensas fotos deles todos contentes, estavam sempre a visitá-la, porém a Didi, o lado da família da Didi, ela não estava bem com a família, nunca se chegou a perceber bem o porquê e começou a piorar cada vez mais. Ela até chegou a ter problemas com a polícia naquela altura porque passava cheques carecas. Então a Didi começou a afastar-se cada vez mais, a mudar-se de sítios, era cada vez mais longe de Louisiana, portanto o Rod estava cada vez mais longe da sua filha. O pai da Gypsy tentava constantemente falar com ela, mas a Didi começou a cortar algumas chamadas, dizia sempre que não valia a pena visitá-la porque a Didi estava pior, ou quando ele ligava estava sempre a dizer que ela estava ocupada, ou que estava a dormir, ou que estava a ter um ataque qualquer. Portanto o Rod cada vez falava menos com a sua filha, cada vez tinha menos oportunidade de falar com a sua filha. Onde a Didi e a Gypsy estiveram a morar antes de ir para Missouri foi Snidel, não como é que isto se diz, em 2005, e foi aí que essa cidade foi atacada pelo furacão Katrina, portanto a Didi e a Gypsy acabaram por perder tudo. Nessa altura ainda começou a piorar a situação médica e toda aquela coisa médica que a Didi tinha. Portanto, a Didi cada vez que levava a Gypsy ao médico dizia que não tinha os registros médicos porque perdeu tudo no furacão Katrina, portanto ela podia inventar praticamente tudo aquilo que quisesse porque não havia registros. Portanto, foi nesta altura que a história desta mãe e desta filha começou a ficar muito conhecida na imprensa porque, pronto, devido às circunstâncias e pronto, tudo aquilo era uma história que ficava bonita nos mídia e aparecer nos jornais e nas revistas e pronto, tudo mais. E pronto, e aí vocês já sabem a partir daí o que é que aconteceu. Apesar de tudo, a Didi mantinha sempre informado o Rod a dizer onde é que elas estavam, mas ao mesmo tempo ele dizia aos vizinhos que ele era um alcoólico, que não era um pai presente, que não mandava dinheiro, que não ligava, o que era completamente mentira, como vocês já perceberam. Inclusive o Rod achava algumas coisas estranhas. Houve uma vez que ele ligou no dia do 18º aniversário da Gypsy, claro, de 18 anos, como se costuma dizer, só se faz uma vez, e conforme ele ligou, foi a Didi que atendeu e disse para o Rod não dizer a idade que a Gypsy estava a fazer. Portanto, e o Rod ficou muito confuso, mas a Didi disse que a Gypsy tinha uma idade mental inferior e que pensava que estava a fazer 14, 15 anos e que se o Rod dissesse que ela estava a fazer 18 ela ia ficar confusa, podia ter um ataque, portanto o Rod só queria o melhor para a sua vida, portanto acabou por aceitar e parabenizar a sua filha do seu aniversário, mas 14, 15 anos e não 18. Já perceberam, mas a Gypsy não fazia ideia que a mãe inventava metade dos problemas, então ela cresceu a achar que tinha realmente todos aqueles problemas. A mãe dava indicação que não era suposto, dava indicação muito pesada e até obrigou a alimentar-se através de um tubo quando não era necessário. O Nick e a Gypsy foram levados para interrogatório, chamaram a família do Nick e aperceberam-se que o Nick era autista, sofria de autismo. O Nick não tinha qualquer tipo de história de violência, a não ser uma vez que foi preso por estar a ver um vídeo porno no meio do McDonald's, mas não acho que isso seja propriamente um ato de violência, mas pronto.
Tirando isso, ele não era mesmo violento e o Nick disse que asfixiou a Didi e enquanto estava a cometer o crime, a Gypsy estava noutra divisão completamente distinta, portanto ela não tinha nada a ver com aquilo. Quando acabou o serviço, como se costuma dizer, chamaram um táxi e voltaram então para a casa do Nick. Há aqui uma coisa muito estranha que ele disse, e eu não entendo muito bem o porquê de terem feito, mas quem sou eu, não é a cabeça dos maluquinhos, ninguém mexe. Mas eles, como não sabiam o que fazer com a faca, decidiram pô-la dentro de um envelope e enviarem-na para a casa do Nick. Tipo, não perguntem, é estranho, não sei o que é que isto passou. Tipo, a pessoa quando ele matou uma pessoa deve ter ficado um bocado passado e depois já nem sabe o que é que faz, portanto, nem vou comentar. Portanto, eles foram ambos a julgamento e foram ambos condenados. Eu sei que é um bocado estranho, mas é assim, a Gypsy tecnicamente mandou e pediu ao Nick para matar a sua própria mãe e mesmo antes de o fazerem já tinham trocado mensagens de como iriam fazer, quando iriam fazer, portanto a Gypsy também era um pouco culpada. E descobriram que o Nick sofria de transtorno de identidade, eu não sei se vocês sabem o que é, mas isso existe e as pessoas são pessoas que têm várias identidades dentro delas e o Nick tinha isso, portanto a Gypsy até chegou a contar em algumas entrevistas que o Nick tinha várias fases, às vezes era mais carinhoso, às vezes era agressivo, tinha várias identidades, estes tinham nomes completamente diferentes, portanto a Didi assumia personagens simplesmente para o agradar e para o deixar contente, portanto não era uma relação propriamente saudável, não é? Então no dia 5 de julho a Gypsy acabou por confessar ter cometido homicídio não premeditado. A sua sentença foram 10 anos, aliás 11 porque ela teve um ano presa antes de sair a sentença e em 2023 vai ter possibilidade de sair incondicional, mas nessa altura já vai ter 32 anos. Eu vou ser sincera, eu acho um pouco injusto. Ela já perdeu quase uma vida e para aquilo que ela sofreu eu acho que não merecia 10 anos, acho que há pessoas que fizeram coisas piores e andam a pagar menos. E eu não quero parecer insensível, mas eu acho sinceramente que a maior culpada no meio disto tudo é a mãe dela e ela sofreu muito nas mãos daquela mãe. Eu acho sinceramente, não estou a dizer que foi bem feito a terem na morte, não é isso que eu estou a dizer, eu acho que ninguém merece morrer, ninguém tem o direito de tirar a vida a outra pessoa, mas tecnicamente foi isso que a mãe dela fez. Ela durante imensos anos tirou-lhe a vida normal que ela podia ter tido e agora tirou-lhe mais 10 anos. Pronto, não é? Não concordo, mas quem sou eu? Até é engraçado ver porque ela agora tem entrevistas, faz entrevistas na prisão e a Gypsy diz que nunca esteve tão feliz como está agora, portanto vejam bem, como ela vivia com a mãe devia ser mesmo... eu nem quero imaginar. O Nick, por outro lado, o Nick foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional, portanto ele vai morrer na prisão. Agora vocês perguntam-se como é que é possível que durante imenso tempo ela foi a imensos médicos, a Gypsy, e houve médicos que realmente sustentaram toda aquela situação. Lá está, é como tudo na vida, há bons médicos e há maus médicos. Houve imensos médicos que disseram à Didi que a Gypsy não tinha nenhum daqueles problemas e houve médicos que alimentaram aquela situação, que não foram profissionais, que nem sei como é que têm um mestrado e um doutoramento, mas que alimentaram aquela situação e que realmente disseram que a Gypsy tinha alguns problemas, enquanto na realidade não tinha nenhum tipo de problema. Só tinha um problema que era ter uma mãe psycho. A Gypsy ainda está presa, como eu já vos disse, portanto ela vai sair só em 2023, vai ter essa oportunidade. O pai dela visita sempre que pode, está ansioso para que ela saia e vê-se mesmo que a Gypsy, em algumas entrevistas, vê-se mesmo que a Gypsy agora está realmente feliz e eu espero que quando saia consiga recuperar a sua vida e consiga viver, porque durante 32 anos da sua vida ela simplesmente não viveu. Lá está, isto é um daqueles casos que eu não concordo com o que a justiça fez. Eu não creio que a Gypsy merecesse ficar tanto tempo presa, mas pronto, lá está, isso é a minha opinião, digam-me a vossa opinião. Eu acho que quem devia pagar era a Didi e pronto, pagou, e não a Gypsy, e ela, lá está, como eu já disse, ela já perdeu 32 anos da vida dela, só espero que agora consiga recuperar a sua vida e ter uma vida normal, porque é isso que ela quer ter. E ser uma criança normal porque é isso que ela é uma criança perfeitamente normal, simplesmente tinha uma mãe que não era, pronto, não estava no seu melhor estado psicológico e que inventou tudo isto. E pronto, malta, foi este o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto, de seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!